A lenda de Ernest Shackleton. Todo mundo já ouviu falar, né? 28 homens, um navio que foi simplesmente engolido pelo gelo e uma saga de sobrevivência que parece coisa de cinema. Mas olha, a história que a gente costuma ouvir é só a pontinha do iceberg. A verdade por trás disso tudo é bem mais complicada. Tudo começou com esse anúncio, que ficou famoso. É um convite brutalmente honesto para o desconhecido. E o mais inacreditável é que milhares de pessoas se candidataram, prontas para encarar o frio e o perigo. O que eles não tinham como saber é que o maior inimigo não era a natureza. Na verdade, já estava ali, a bordo com eles desde o começo. A história que a gente conhece é essa, certo? Aquela narrativa clássica, um conto simples sobre a força de vontade humana contra o poder da natureza. Mas e se a história real for bem mais complexa? E se a sobrevivência não dependeu só de coragem, mas de uma série de decisões calculadas, falhas técnicas e ciência pura, tudo isso escondido debaixo daquela camada de gelo? Bom, para a gente desvendar essa história, vamos investigar 4 pontos-chave que mudam completamente a nossa percepção. O navio, que na verdade nunca deveria ter saído do porto, as fotos que se tornaram mais valiosas que comida, a matemática que desafiou a morte e, claro, no centro disso tudo, o próprio Shackleton. Então, vamos começar pelo navio, porque o desastre não começou quando o gelo cercou a embarcação. Não, ele começou bem antes, lá no estaleiro, com uma falha de projeto que basicamente condenou a expedição desde o primeiro dia. Na época, a imprensa vendeu o Endurance como se fosse uma fortaleza flutuante. Mas isso era um mito, pura propaganda. Os projetos originais mostram que ele foi construído para levar turistas ricos para uma espécie de safari polar de verão lá no Ártico. Ou seja, ele foi feito para navegar na beiradinha do gelo derretido, não para ser abraçado por ele. E aqui, olha só, tá o erro fatal. Para conseguir encaixar os motores, os construtores simplesmente removeram um convés inteiro. Isso deixou um buraco de quase 9 metros na estrutura do navio. É como você tirar a viga de sustentação de uma casa. O casco ficou perigosamente fraco. Então, o ponto crucial é este. Os quebra-gelos de verdade, como um navio chamado Frame, tinham um casco em formato de ovo. Quando o gelo apertava, a pressão empurrava o navio para cima, para a segurança. Já o Endurance, o Endurance era como uma lata de refrigerante vazia. Oco bem no meio, estava ali só esperando para ser amassado. E o mais chocante de tudo, Shackleton sabia do perigo. Numa carta para a esposa, ele admitiu que o navio antigo dele era bem mais resistente. Acontece que ele estava pressionado por dinheiro, então ele apostou a vida dos homens, talvez esperando que a coragem deles compensasse um navio que ele, no fundo, sabia que era frágil. Agora vamos para a segunda parte dessa história. Com o navio afundando, Shackleton fez uma aposta que à primeira vista parece loucura total. Ele decidiu que era mais importante salvar fotos do que comida. E essa decisão, por mais irracional que pareça, pode ter sido o que salvou todo mundo. Pensa na cena. Enquanto o navio afundava, o fotógrafo Frank Hurley mergulhou naquela água congelante, não para salvar mais comida, mas para resgatar as câmeras e as placas de vidro dele. Meses depois, quando eles precisaram abandonar o gelo em botes minúsculos, a decisão foi ainda mais chocante. Eles quebraram centenas de fotos, mas salvaram as 150 melhores, e para isso, jogaram comida fora. Parece loucura, não parece? Trocar calorias, que são o combustível da vida, por memórias guardadas em vidro. Só que essa decisão não era sobre lógica, era sobre psicologia. Era uma maneira de manter a esperança e a sanidade de todo mundo vivas. Essa aposta nas fotos era, na verdade, uma mensagem poderosa para a tripulação. Nós vamos sobreviver para mostrar isso ao mundo. De repente, todo aquele sofrimento ganhou um propósito. As fotos não eram só vidro e prata. Elas eram a promessa de um futuro. Mas só esperança não navega em oceanos, né? Depois de chegarem na Ilha Elefante, a sobrevivência deixou de ser uma questão de psicologia e virou um problema de matemática, pura e implacável. Ficar naquela ilha era a morte certa. Então, 6 homens subiram num pequeno bote salva-vidas para uma jornada de 1.300 quilômetros, cruzando o oceano mais perigoso do planeta, enfrentando ondas que chegavam a 20 metros de altura. Sem GPS, sem rádio, a única chance deles dependia da habilidade do navegador, o Frank Worsley, e de uma ciência bem específica, a trigonometria esférica. Ele precisava de 3 coisas: tempo exato, tabelas matemáticas e um céu que colaborasse um pouquinho. Agora, imagina a pressão.
O Worsley tinha que fazer esses cálculos super complexos enquanto congelava de frio, num barco que era jogado de um lado para o outro por ondas gigantes, com as páginas dos livros todas encharcadas. Um erro de um único grau na medição e eles se perderiam para sempre no meio do Atlântico. Como o próprio Shackleton falou, todo sofrimento, toda resistência sobre-humana não valeria absolutamente nada se a matemática estivesse errada. Vontade e coragem não tiram ninguém da Antártida. A matemática, sim. E a matemática funcionou. Eles foram salvos. Mas isso tudo nos leva à questão final e talvez a mais desafiadora sobre essa expedição inteira e o seu líder. Na travessia final, a pé pelas montanhas da Geórgia do Sul, o cansaço era tão extremo que a mente deles começou a pregar peças para sobreviver. Os 3 homens sentiram a presença de uma quarta pessoa caminhando com eles em silêncio. Um delírio coletivo que mostra o limite absoluto da resistência humana. E é aqui que a gente chega na reflexão final. Shackleton é, sem dúvida, um herói por ter salvado todos os seus homens. Mas foi a imprudência dele, ao escolher o navio inadequado, que criou toda a crise. Então a pergunta que fica é, um resgate genial consegue apagar um erro quase fatal? Essa é a linha tênue que separa um herói de um aventureiro imprudente. E a resposta? Bom, talvez ela tenha ficado perdida lá no gelo.